presença hoje é do jornalista e escritor José Roberto Santos Neves, numa sequência da conversa que nós iniciamos na nossa edição de ontem. Zé, nós estávamos falando sobre sua tetralogia aqui até então, né? Daqui a pouco aumenta mais info Vai, estou preparando projetos. Um novo trabalho. E você fez uma menção, uma breve exposição e contextualização de cada uma dessas produções aqui, né? Como você se conduziu, e agora nós temos essa aqui que me parece uma compilação de crônicas suas. Isso, crônicas musicais e recortes de jornal. Esse é o título desse livro, tem 51 crônicas e artigos e resenhas, principalmente sobre música, mas sobre outros temas também, como política cultural, jornalismo, né? Está entre as minhas paixões, né? Então, como a crônica é um gênero que se situa no limiar entre a literatura e o jornalismo, então eu fiquei mais à vontade nesse livro para poder usar mais, né? Para poder não ficar tão preso assim ao rigor do jornalismo e da pesquisa histórica. Então aqui nós temos crônicas que são mais poéticas, mais irônicas, né? O cronista ele tem essa liberdade. A crônica que abre o livro é uma homenagem a Marián Caliste, sabe? Eu considero como um dos maiores intelectuais do Espírito Santo. Foi meu mestre. Nos últimos 10 anos de vida do Marián eu estive muito com ele, visitando ele, pesquisando, ouvindo música, né? E hoje eu tenho a honra de ocupar a cadeira do Marián na Academia Espírito Santense de Letras. Marián, para quem não sabe, foi um grande poeta de haikais, né? Um grande escritor, jornalista, pesquisador musical, radialista, pintor. Teve um programa, com aquele programa do Som do Jazz. O Som do Jazz. Acho que é de Guinness aquilo, né? Ficou mais de 50 anos ininterruptos no ar. Jazz, né? Para quem entende jazz. Gestor cultural, né? Foi secretário de cultura. Então eu modestamente sigo os passos do mestre, porque eu também trabalho com política cultural, né? Também trabalho com pesquisa de música, com jornalismo. E hoje estou na Academia Espírito Santense de Letras, ocupando a cadeira do Marián. E do ponto de vista de política cultural, quer dizer, você teve dos dois lados, uma como crítico, como jornalista, que normalmente para jornalista tudo é vidraça. Né? O jornalista se sente um estilingue, tudo é vidraça. Depois você foi vidraça. Depois você passou a ser autoridade na área de desenvolver, está diretamente ligado à implementação de políticas culturais. Como é que você vê essa questão da cultura, da apropriação da cultura e de quão sério é ou não é levada a cultura do ponto de vista dos gestores? É importante essa pergunta. Eu exerci o cargo de subsecretário de Cultura no município de Vila Velha e também no governo do estado, né? Então já fiquei 6 anos no poder público, em cargos de gestão, e pretendo dar continuidade a essa carreira, porque a política cultural também é uma paixão. Eu vejo que o Brasil está engateando ainda em matéria de compreensão da importância da cultura para o dia a dia do cidadão e para o desenvolvimento social e econômico, né? Porque a cultura, segundo o Plano Nacional de Cultura, se divide em 3 dimensões. A dimensão simbólica é aquela que prevê que todo cidadão é capaz de produzir símbolos e identidade, né? Então a gente fala assim das quilombolas, dos indígenas, dos artistas, né? Todos nós podemos produzir identidade cultural do lugar onde a gente vive. E essa identidade ela é dinâmica, né? Por isso que existem comunidades que são violentadas, né? Que são alvo, territórios violentados, que podem perfeitamente, através da cultura e da arte, mudar essa dinâmica, né? Mudar a forma como ela é vista, sabe? Mudar a autoestima dos seus moradores. Exatamente, foi o que aconteceu em Medellín, na Colômbia. Experiência muito bem sucedida, que Medellín nos anos 90 era a capital internacional do tráfico de drogas, né? E através de um investimento maciço em cultura e educação, eles conseguiram mudar essa realidade, né? Dando visibilidade para os grupos culturais. E hoje Medellín é uma capital de turismo, de gastronomia, de cultura. É um destino cultural mesmo. Né? E conseguiram também, através desse investimento de políticas públicas, reduzir o índice de violência, né? de homicídios, que era uma média de 400 homicídios para grupo de 100 mil habitantes, isso caiu para uma média de 20 homicídios para grupo de 100 mil habitantes. Então isso mostra que esse investimento a médio e longo prazo... Deve ser mais ou menos a metade do Espírito Santo, né? Deve ser mais ou menos do Espírito Santo, deve ter na faixa de 40, 45 para o grupo de 100 mil, eu acho.
Então, É verdade. Então eles deram ou seja, há salto. uma efetividade nisso, né? Isso não é só poesia e devaneio, Tem um não. trabalho de gestão, né? Exatamente. E tem o aspecto da cultura enquanto cidadania, né? Cultura é um direito social previsto na Constituição, né? O artigo 215 determina que o poder público tem a obrigação de garantir ao cidadão o pleno acesso aos seus direitos culturais. E quando fala em direito à cultura, ainda é uma coisa meio abstrata, né, Eustáquio? A gente fala para a população, direito à saúde, educação, isso já é uma coisa que as pessoas entendem. Mas direito à cultura, a gente tem que construir isso, né? É você ter a cultura no dia a dia do cidadão e não apenas numa festa de emancipação política, às vezes numa ocasião, uma festa da cidade, aí tem aqueles shows caros, né? Não, a gente trabalha com o conceito de que a cultura tem que estar no dia a dia da sociedade, né? O município tem que ter biblioteca, sabe, bem estruturada, uma casa de memória, museus, editais para a cultura, né? Como existe no governo do estado, tem editais voltados para a cultura. E o terceiro conceito é da economia criativa, né? Que você conhece bem, é a cultura como vetor econômico. Né? Então o Espírito Santo ele tem crescido nesse sentido, a música se encaixa nisso, o audiovisual também, ou seja, a cultura ela gera renda. E não existe também nada mais nobre para um artista, pensa bem, do que viver da sua arte. Exatamente. Né? Essa é uma grande dificuldade. A gente precisa juntar, na minha compreensão, o poder público, né? O empresariado, no sentido de fomentar essa economia criativa através das ações culturais. Interessante você falou isso, achei interessante porque ao longo desse trabalho que a gente faz de entrevistar as personalidades locais, no meio artístico, no Capixaba, eu entrevistei duas pessoas, Deus e o mundo, e perguntava a eles, como é que você faz, você consegue viver só de música aqui? Você acenou para essa questão, essa perspectiva da economia criativa, ter um vetor econômico, ou seja, gerar ocupação e renda, porque há um consumo disso. Né? Você tem que trabalhar na perspectiva do consumo. Né? E a cultura, como a arte também, eu entendo a arte até como uma necessidade, sinceramente, fisiológica. A arte é uma necessidade fisiológica do ser humano. Né? É uma coisa interessante. Agora você me trouxe outro questionamento, que é o seguinte. Nós fazemos música capixaba ou fazemos música popular brasileira aqui no Espírito Santo? MPB produzida no Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro da música popular brasileira, né? Eu não compactuo com esses rótulos de música capixaba. Né? Esses confinamentos. Ou até mesmo literatura capixaba. Você perceba que esses livros que eu lancei falam da música do Espírito Santo, mas da MPB de uma forma geral. Quando está no Rio de Janeiro ou São Paulo, eles estão na prateleira de música, junto com o Rui Castro. Mas lá não tem música carioca, não, música paulista, não, né? Agora aqui no Espírito Santo é literatura capixaba. Então, literatura capixaba tem poesia, tem crônica, tem biografia. Não, nós temos que trabalhar conceitos, né? Eu acho que existe a literatura que ela é folclórica, né? Que é da cultura popular, né? Então isso merece esse rótulo, assim como a música também, né? As bandas de Congo, por exemplo, elas têm uma tradição riquíssima de folclore. Mas a música, a gente não pode segmentar, fechar, né, num gueto, assim, música capixaba. Não, nós fazemos música popular brasileira, mas da nossa maneira, né, produzida no nosso estado. Então, inclusive, eu defendo que as emissoras de rádio, elas tenham programas de MPB que toquem, por exemplo, uma música do Caetano Veloso e depois tocam um Carlos Bona, né, um Lula de Vitória, um João Pimenta, sabe? Não precisa ter essa separação, nós estamos inseridos dentro da MPB. Zé, você viu como é que aconteceu com o mercado fonográfico a partir do advento da internet, cara? Que mudou o mindset, mudou o modelo de negócio da gravadora, né, cara? Isso é um desafio agora, né? Porque, na verdade, é um desafio para um aspecto. Para o outro, é uma libertação, né? Porque se o cara faz uma musicazinha, uma música que seja, e consegue vendê-la pela internet a 0,1 centavo, mas vender, sei lá, 5 milhões, sim. a escalabilidade da internet abriu outra perspectiva. Muito positivo, né? Muito positivo porque beneficia o autor, o músico, né? O compositor, o cantor, o artista independente, né? Que pode veicular e distribuir a sua música através da internet, desses programas tipo Spotify, né? E ser remunerado, né, por isso, sem precisar depender de uma estrutura grande, de uma gravadora que muitas vezes acaba determinando o que o músico deve gravar, impondo, né? Então, mesmo esses chamados medalhões, Eustáquio, se você perceber, a partir de 2005,
o livro já fala sobre isso, já houve uma migração dos medalhões que estavam nas grandes gravadoras para as independentes. Né? A Biscoito Fino é um exemplo, né? Uma gravadora independente. Então a Bethânia foi para lá, né? Vários artistas que antes gravavam pelas multinacionais, hoje estão independentes. Hoje, a presença de José Roberto Santos Neves, jornalista e escritor. Voltamos já. Voltamos com a presença do jornalista e escritor José Roberto Santos Neves. José Roberto, eu queria voltar ainda à questão dos livros, dos seus livros, né? Por enquanto, o outro é Segredo de Estado, né? Não posso adiantar o tema, não tem problema, só não posso me aprofundar. Você vai escrever sobre o que agora? A música popular do Espírito Santo. Né? Ah, é? Então eu estou fazendo uma pesquisa em torno dos nossos cantores, compositores, instrumentistas. De Francisco de Vaca, não, né? Rogério Coimbra conta bem essa história. O Antônio Alerti falava isso também, que os primeiros acordes de uma MPB genuína ecoaram aqui no Espírito Santo. Embora eu acho que foi meio acidental, né? Foi uma coisa meio acidental. Francisco de Vaca veio de Portugal, ficou 3 anos no Espírito Santo, era músico, depois seguiu para Salvador. Então... Eu quero saber de você o seguinte, um pouquinho rapidinho, que eu quero ter mais coisas a te perguntar, é a carpintaria disso aqui. Porque normalmente você define o tema, aí você tem todo um trabalho de desenvolvimento de um projeto e depois cai no campo, não é isso? Basicamente isso. E depois, por exemplo, esses livros seus, diferentemente do que infelizmente a gente tem visto aqui, tem um bom acabamento gráfico, são bem produzidos, papel de boa qualidade, papel poli. Tem muito livro bom aqui no Espírito Santo, de bom conteúdo, mas às vezes não há uma simetria com o acabamento gráfico. Sim, né? sim. E isso tem custos, né? Você está conseguindo financiar isso, você está conseguindo achar mecenas. Como é que está sendo isso? Não, acho que mecenas não existe mais assim no Estado. Empresas que simpatizam com a proposta de um trabalho desse e se disponham a custear. Não, de fato esse livro a segunda edição foi viabilizada por uma empresa, né? Pode falar o nome, então dá o nome para na época foi a ArcelorMittal. É justo. Este livro foi aprovado pela Lei Rubem Braga, da Prefeitura de Vitória. Isso na primeira edição, a segunda edição agora eu já fiz por conta própria, então eu mesmo banquei. Esse foi aprovado pela Lei Rubem Braga, da Prefeitura de Vitória, e está esgotado, inclusive, né? Eu preciso reeditar, só que esse livro não vai sair por menos de R$20 mil, né? Porque tem 404 páginas, papel pólen, como você falou. E esse aqui já foi totalmente independente. Eu também banquei, porque é minha paixão, né? E eu também não poderia concorrer, até por uma questão ética, concorrer a editais enquanto estava ocupando o cargo público, né? Mas existem editais da cultura voltados para a produção de livros, acho que o governo cumpre essa função, as leis de incentivo também, algumas funcionam, outras não, então a gente está meio engatinhando nisso, né? Mas o desafio é justamente ter mais recurso para o setor cultural, porque tem muita gente produzindo. Agora, na qualidade aqui gráfica, é coisa de jornalista, né, Eustáquio? Eu sou muito criterioso, eu me espelho assim na Companhia das Letras, né, na Record, nas grandes editoras que têm um acabamento. E como é que você está fazendo a distribuição pessoalmente disso? Como é que você faz essa distribuição? Porque o problema do livro no Brasil tem muito a ver com a estrutura de distribuição, quando o escritor fica refém da editora. Olha, muito bom você tocar nesse assunto, porque eu vejo muita gente lançando livro, né? Ficou mais fácil através de incentivos, né? de leis de incentivo e tal. Mas a distribuição é o calcanhar de Aquiles, é onde tem a dificuldade. Eu prefiro licenciar os meus livros para uma distribuidora que é a Mauá, com sede no Rio, então eles colocam nas grandes redes, né? Na Travessa, na Saraiva, pode falar o nome, né? Não tem problema não. Claro. Mas assim, para o autor isso é meio a faca de dois gumes, né? Porque eles cobram 60% para o preço de capa, né? O autor fica com 40%. Então, eu não acho, é meio aqueles contratos leoninos, né? Então é bom a gente falar sobre isso. Sim. Porque... Eu achava até que era mais, José, mesmo,
60%? Achava que era mais. Achava que chegava uns 80% até. Né? Mas aí, no caso, a distribuidora pega o livro pronto, ela não gastou nada, né? Então, aí Nada. que está a questão. Só vai usar a estrutura de distribuição. E até mesmo e faz um marketing o encaminhamento dos livros é bancado pelo autor. Então, o autor fica muito sobrecarregado. Muito onerado. Mas eu acho que eu optei por esse caminho num primeiro momento, porque para ter essa visibilidade nas redes, na cultura, na Saraiva e tudo. Chegar ao público leitor. Mas aqui no Espírito Santo nós temos essa dificuldade, né? Nós temos algumas editoras que trabalham bem, posso até citar o nome da Cousa, do Saulo Ribeiro, tem lançado muito, né? Mas as próprias editoras estão se tornando dependentes dos editais voltados para a área de literatura. Então olha só que contrassenso, né? Hoje mais ou menos o caminho é o seguinte, o autor se inscreve no edital, acaba sendo aprovado, recebe um valor que dependendo de cada ano, um ano pode ser 30 mil, no outro pode ser 20, né? Já foi 15, e acaba contratando a editora para poder fazer o lançamento do livro. Então a editora recebe através do autor. Você entendeu como é que as coisas estão? Quer dizer, o modelo clássico é a editora bancar, né? A editora contratar, pagar os direitos autorais e o autor ser remunerado para isso. Mas eu entendo que assim, no Espírito Santo a gente também está engateando nesse modelo, né? Então acaba tendo alguns pontos de venda, algumas livrarias guerreiras, né, que estão trabalhando a venda de livros de autores capixabas, mas eu já sou daqueles que vai até música do Milton Nascimento, né? O artista tem que ir onde o povo está. Então acho que livro tem que estar no dia a dia do cidadão, tem que estar na mercearia, banca de revista, supermercado, pub. Esse livro aqui, por exemplo, do rock, eu vendi bem em pub, desses pubs de rock, né? Onde tem banda tocando. Então, acho que o acesso ao livro tem que ser facilitado, né? Tanto no formato do e-book, né? Como no formato físico. Mas eu, como sou apaixonado pelo papel, acabo insistindo em fazer o físico. Esse pessoal que transita do analógico para o digital ainda tem dificuldade em se desapegar do papel, né? Serar o livro, pegar, manusear, eu gosto. riscar, né? Eu também nós somos digitais também, mas eu tenho orgulho assim de ter cumprido essa transição do mundo analógico para o digital, né? Porque as novas gerações conhecem só o mundo digital. Isso. Então não sabe muitas vezes o que é um LP, né? O que é um lado A, lado B, um disco inteiro. Né? Hoje a música, por exemplo, está sendo muito consumida aos pedaços. Você já reparou isso? Em algum momento houve também uma libertação. Você pegou os vinis. Sim. Você comprava às vezes um disco um long play de 12 músicas para curtir de fato 3, 2, 1. Mas tinha uma visão do todo, né? Tinha. Né? Podia não gostar das 12 músicas, mas conhecia. Então hoje a música, você baixa uma música, depois ouve outra e acaba não se aprofundando no artista. Né? Você não tem uma visão mais completa da obra. Isso é uma coisa que eu sinto Zé, falta. agora eu agradeço mesmo a sua presença aqui. Foi um prazer estar com você, principalmente ter a oportunidade de fazer o registro desse trabalho que você tem feito aí, nessas várias frentes de trabalho sua. Eu entendo que esse tipo de trabalho, como diz aquele velho poema de Bertolt Brecht, aos que lutam um dia são bons, aos que lutam alguns dias e são muito bons, e aos que nunca deixam de lutar, esses são os necessários. Bonito. Parabéns. Então, Eustáquio, eu agradeço o convite, parabenizo você, sua equipe, Grato. a Rede TV, pela iniciativa de ter um programa de entrevistas e um programa que constrói assim, a memória, né, através das entrevistas. Muito bacana, tá de parabéns. A presença hoje do jornalista, escritor e baterista José Roberto Santos Neves. Até já.